Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin segue forte, Ethereum segue acelerando, o mercado todo está saudável, mas existe um paredão a ser vencido para as altcoins pequenas. Eu quero te mostrar exatamente qual é o desafio que está diante daqueles que estão investindo nas altcoins menores, mid caps, gemas, ativos fora do top 20. Eu sei que você está se perguntando quando é que elas vão se valorizar, e é isso que a gente vai te mostrar nesse vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei vários ativos para analisarmos em conjunto, mas eu deixo os comentários abertos e aguardo o seu pedido. O Bitcoin está extremamente saudável e a gente vai fazer uma análise bem detalhada do mesmo amanhã. Por quê? Amanhã é fechamento semanal. Amanhã a vela semanal encerra às 21 horas, horário de Brasília. Então faremos uma avaliação completa, mas eu devo lembrá-lo, o Bitcoin segue extremamente saudável em sua acumulação. E o mercado como um todo está saudável. A gente pode verificar que o índice de medo e ganância está mais próximo da faixa neutra do que da ganância extrema. E a gente sabe que ganância extrema, combinado com alguns outros indicadores, pode sim trazer um alerta e um perigo para mais altas. Isso não está acontecendo, o que abre caminho para que o mercado justamente tenha maiores acelerações de forma saudável. E o Bitcoin está subindo, o Ethereum está subindo. A gente viu o Ethereum e está vendo o Ethereum brilhar. Maravilha, lindo. O Ethereum está acelerando, se aproxima cada vez mais do seu topo. Só que esse brilho está muito mais no Bitcoin e no Ethereum. E nos últimos 2 dias a gente falou justamente sobre isso. Falamos sobre a rotação de dinheiro, quando que de fato os ativos menores podem brilhar. A gente discutiu sobre esse cenário. Mas existe um gráfico que mostra de forma bem clara que a gente estamos em um paredão e um rompimento desse paredão poderá trazer uma aceleração. A aceleração que eu sei que muita gente está esperando, porque investe em altcoins fora do top 10, do top 20, que está do top 30. Bom, o que eu estou falando? Eu estou falando do Others. O que é o Others, Luan? O que é esse negócio? Para começo de conversa, onde que eu analiso os gráficos de diversos ativos, de diversos índices? Que ferramenta é essa que eu estou utilizando? Essa é uma ferramenta que ela tem muita, mas muita ferramenta no plano gratuito e, obviamente, tem os planos pagos que são mais completos. Nós estamos usando o TradingView, tá? TradingView, que é a plataforma que a gente utiliza aqui para fazer todas as nossas análises. E um detalhe, eu não ganho nada para falar sobre ou para fazer até campanha sobre o TradingView, mas é uma ferramenta que você pode analisar mercado norte-americano, Forex, mercado brasileiro. Eu gosto muito dessa plataforma. E eu sempre encorajo que todo mundo use uma plataforma fora corretoras, porque a gente tem uma leitura com indicadores muito boa na plataforma que é o TradingView. Então, avalie e eu respondo as dezenas de perguntas que eu recebo justamente quando falam para mim que plataforma é essa. Pois bem, esta é a plataforma que a gente utiliza e que permite que a gente estude não apenas os ativos, Bitcoin, Ethereum e por aí vai. A gente possa estudar a capitalização total de mercado, isso para o mercado completo, total. A gente consegue estudar a capitalização de mercado tirando o Bitcoin, total 2. A gente consegue estudar a capitalização de mercado tirando o Bitcoin e as stablecoins, total 2 ES, e por aí vai. E um dos estudos que eu gosto de fazer é em cima do Others. O que é o Others?
É a capitalização total de mercado, excluindo o top 10. Exclui aí Bitcoin, Ethereum, exclui Solana, exclui XRP, exclui os grandes. Pega lá no CoinMarketCap, top 10, exclui. Nós temos aqui, do ponto de vista gráfico, justamente esses ativos menores. E a gente está enfrentando um paredão do ponto de vista gráfico. E o gráfico, ele traduz o sentimento de compradores e vendedores. Alguns podem até pensar, a gente pode analisar o orders e construir gráficos, usar o gráfico para ter alguma métrica? Porque quando a gente está analisando algo que não tem negociação, não tem como a gente usar métrica gráfica, indicadores, não tem como a gente usar figuras gráficas. Só que o orders, o total 3, o total 2, o total, o que ele faz? Ele pega a capitalização total de mercado, e a capitalização total de mercado é o quê? É justamente o capital somado daqueles ativos que são negociados. Existem compradores e vendedores do Bitcoin e do Ethereum e de Solana e de Render e de Pendle. E quando a gente olha para tudo isso junto, condensado pelo seu market cap que seja, a gente consegue sim ter uma leitura gráfica. Por quê? Porque a gente está condensando aqui ativos que estão sendo analisados. Então, quando eu olho para o gráfico do Orders, eu tenho ali uma consideração em relação a esse todo, a essa cesta de ativos que está sendo considerada. E aqui eu quero te mostrar exatamente o que a gente está entendendo como trava para uma aceleração maior dos ativos pequenos. Se você assistiu aos 2 últimos vídeos, você viu o que a gente falou sobre rotação de dinheiro, e principalmente o que a gente falou acerca da rotação do dinheiro do total 3. Desculpa, do Ethereum. Olha eu com total 3 na minha cabeça. Do Ethereum para outros ativos. Se você não assistiu, assista por gentileza. E já aproveite, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um de novo. E aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, a gente entende que a rotação de dinheiro vai beneficiar esses ativos menores. E naturalmente vai beneficiar o Orders. Só que quando a gente olha para algo muito mais objetivo, sim, eu sei que eu estou me alongando, mas eu quero deixar tudo bem mastigado, bem explicado, porque é um conteúdo um pouco mais, como é que eu posso te dizer? Um pouco mais delicado, demanda um pouco mais de atenção, demanda um pouco de cuidado, a gente está juntando vários pedaços de teoria, prática, para trazer esse estudo aqui. Para que a gente olhe de forma mais objetiva, a gente olha o orders, não é tão subjetivo, o dinheiro rotacionando. Não, a gente consegue ver o dinheiro tendo uma movimentação neste gráfico. E olha só, a gente tem aqui um padrão que a gente vem discutindo e ele acaba se repetindo, que é o bom e velho padrão de ombro, cabeça e ombro inverso. Confirmado, levando a uma aceleração mais agressiva. Deixa eu puxar aqui. Levando a uma aceleração mais agressiva, que nada mais é do que uma aceleração agressiva dos ativos que estão fora do top 10. Então, são dos ativos menores. Muitos dos ativos que você tem na sua carteira. Este é um padrão que aconteceu lá atrás, este é um padrão que aconteceu aqui também. Eu posso traçar aqui. Nós temos de forma macro aqui, ombro, cabeça e ombro. Uma vez que a gente teve o rompimento da linha de tendência de baixa e confirmou totalmente o mesmo, tivemos uma aceleração. Vou desenhar bonitinho para que fique todo mundo consciente do mesmo padrão de movimento. Aqui, a gente teve o rompimento desta linha de tendência de baixa, aceleramos. E aqui, a gente tem o quê? O mesmo movimento. Vamos lá. A gente tem aqui ombro, cabeça, ombro do lado direito. Temos a resistência. Resistência rompida
aceleração. E é justamente nesta resistência que nós estamos trabalhando no dia de hoje. A gente olha para o semanal e a gente ainda não teve o rompimento, não tivemos o pivô de alta. O que é o pivô de alta? Tendência de baixa, aí a gente forma um topo, aí a gente forma um fundo ascendente. O pivô de alta, principalmente no semanal, é este movimento aqui. Vencer esta área, o último topo descendente, na verdade o último topo. Exatamente como o Ethereum fez. Vamos lá, vamos para Ethereum. O Ethereum estava caindo, Ethereum caindo. Oh meu Deus, acelerou, corrigiu. Pivô de alta, olha só, ele está estendendo, ele está flertando inclusive já com o topo, muita gente falando do topo. É isso que a gente quer ver no Others. Others tendo confirmação aqui, quebrando essa barreira, nós teremos o quê? 2 padrões de inversão e aceleração se formando. É o ombro, cabeça, ombro se confirmando e o pivô de alta, topo, fundo, opa, teve rompimento, o que aumenta a probabilidade de buscarmos as faixas superiores. O topo histórico, quiçá romper o topo histórico. Então, para você que está de olho nos ativos menores, vamos falar de mid-caps, vamos falar de Render, Pendle, vamos falar de... Que outros ativos a gente tem aqui que muitos pediram? Celestia, Paal, LDO, vamos falar de Radeon, MKR, Aave. Estes ativos, eles tendem a se valorizar em conjunto quando este cara aqui tende a romper as faixas de resistência, que é o desafio, o paredão que estamos enfrentando neste exato momento. Então nós temos, do ponto de vista gráfico, um paredão que você pode monitorar. Se você entrar no seu TradingView e escrever Others, O-T-H-E-R-S, você vai ver o quê? Justamente esse gráfico. E se a gente começar a fechar acima, eu vou colocar até um valor aqui, ó, 310 bilhões, a gente começar a fechar acima de 310 bilhões, fechar dia, fechar semana, aumentará muito a probabilidade de a gente buscar os topos. A gente está falando de 450 bilhões de capitalização total de mercado. Acima disso, a gente acelera muito mais, porque a gente está em fase de descobrimento de preço. Mas vamos pensar por partes. Vamos por partes. Então vamos olhar primeiro para este desafio e depois a gente discute os próximos. Mas aqui a gente está de olho neste rompimento e esta linha aqui nada mais é do que a projeção do rompimento deste padrão de ombro, cabeça, ombro. Então vamos ficar atento. Vamos monitorar justamente este que é um momento importantíssimo para as altcoins menores. Combinado? Já vou falar mais uma vez. Se inscreve no canal se você gosta do meu conteúdo. Perfeito? E já também vou convidar você a participar do nosso grupo geral. Grupo geral, que é o local onde eu trago atualizações, faço algumas análises, insights, tem algum movimento que vai impactar o nosso mercado, eu também apresento lá no grupo geral e ele é gratuito. Como é que faz para você participar? Basta você clicar no segundo link da descrição e você poderá participar, já que você será direcionado ao mesmo ao clicar no link abaixo. E a gente tem muitos benefícios também neste grupo. E um deles é que a gente faz as nossas campanhas de distribuição de dólares. A gente fez uma distribuição para os nossos integrantes do Grupo Prêmio e Grupo do Desafio ontem, tá aqui, ó, 37 dólares, 15 dólares, esses foram os ganhadores, 26 dólares, 39 dólares. E a gente fará uma nova distribuição agora para todos os integrantes deste grupo, é o grupo gratuito, segundo o link da descrição, faremos uma distribuição na terça-feira. Então eu convido você também a entrar no nosso grupo e já participar da campanha
para que você possa justamente ser um dos ganhadores dos valores que a gente vai distribuir. Combinado? A gente vai deixar também todas as informações acerca da campanha na descrição do último post, no último post que a gente fizer lá no grupo. Combinado? Aguardo a sua presença para aproveitar não apenas dessas campanhas, mas aproveitar do que a gente entrega. Olha só, todo mundo já está recebendo em primeira mão, recebeu hoje, mais cedo, exatamente aquilo que a gente está discutindo hoje. O tempo no mercado financeiro é muito importante. Então, você quer receber todas essas atualizações o quanto antes? Participe do grupo geral. Seguindo, vamos analisar altcoins. Altcoins que você pediu nos últimos vídeos. Luan, quero mais altcoins. Analisa não. Coloca aí na descrição que a gente analisa. Vamos analisar Ethereum, Atom, DOT, INI, não conheço essa moeda, mas a gente vai analisar, já analisei no passado, vou analisar de novo, ADA, Celestia, PAAL, LDO, Júpiter, XRP, Radium, MKR, FET e Aave. Por que eu vou olhar o Ethereum? Eu tenho analisado o Ethereum aqui de forma pública, porque o Ethereum, a partir do momento que teve o rompimento desta faixa de 2.800, lembra que a gente falou semanas atrás? Tendo o rompimento de 2.800, o mercado de altcoins pode acordar, porque o Ethereum ele é um catalisador do risco. O Bitcoin tem o seu rompimento, maravilha, o Bitcoin teve o rompimento. O Ethereum romper 2.800 é um sinal importante e vai atrair dinheiro para o risco. Na verdade, ele vai mostrar que o dinheiro está indo para o risco. Quem aproveitou isso, meus parabéns. É importante que a gente agora monitore. O Ethereum está um pouco mais esticado? Está. Isso impede que ele tenha mais valorizações? Não. Mas este é o melhor momento de compra com base em gatilho gráfico. Pode ser um pouco perigoso. Por quê? Porque você fica à mercê de uma correção conforme o Ethereum se aproxima de uma resistência. Luan, mas o Ethereum vai romper os $4.000. Se essa é a sua visão e você não quer considerar a questão de gráfico, gatilho gráfico, você pode fazer o DCA. Não, eu acho que o Ethereum vai bater $20.000. Tem algumas pessoas que estão falando isso. Maravilha. Essa é a sua visão? Você pode fazer um DCA, porque se você está entendendo que ele vai bater $20.000, pô, ele está 3.500, esse é um ótimo negócio, não é verdade? Então, DCA resolve essa questão e permite que você compre de forma espaçada, sem olhar preço. Agora, eu quero aguardar um gatilho gráfico, porque eu estou aqui também com base no gráfico. Eu quero tomar decisões com base no gráfico. Perfeito. Este é um ponto que eu já começo a entender como perigoso, mais uma vez, do ponto de vista gráfico. Quer dizer que ele não vai subir? Obviamente que não. O mercado é soberano. Mas aqui a gente tem a responsabilidade de trazer a informação que é a coerente. Então, qual que é a informação que eu tenho que ficar de olho? Eu tenho que ficar de olho, se eu vou olhar para gatilho, rompimento e teste ou retração do ponto atual. É isso. Não quero gatilho gráfico. Já sabe o que fazer. Quero gatilho gráfico. Não, eu quero esperar. Você sempre vai correr o risco de ficar para trás. Não, eu vou esperar uma correção. Tudo bem, você corre o risco do Ethereum não ter essa correção. Você tem que ter isso em mente. Eu falei hoje pela manhã para os integrantes do Prêmio Desafio, principalmente para os integrantes do Prêmio, que é um grupo fechado que eu possuo. Toda decisão que a gente tem no mercado envolve risco. Não tomar uma decisão é tomar uma decisão. A cada escolha existe uma renúncia. Já escutou falar sobre isso? Então, toda escolha, toda decisão que a gente toma no mercado, a gente está se colocando num risco. Então, eu não vou vender. O risco é vir para cá. Eu vou vender tudo. O risco é ele fazer isso aqui. Você sempre vai ter um risco. Por isso, tem um plano A e um plano B. Nesses pontos que a gente está vendo Ethereum, a gente tem que aguardar o fechamento semanal, é óbvio. Ele está um pouco mais esticado, vamos falar de gatilho gráfico, está se aproximando no semanal em sobrecompra, mas o mais importante é o diário em sobrecompra. Tá? A gente está extremamente sobrecomprado,
E o RSI, o volume, na verdade, não teve clímax, o que não chama tanta atenção. Mas é mais o RSI. Luan, e se ele começar a acumular aqui? Opa, acumulação? Acumulação pode levar à rotação de dinheiro para ativos menores. Por consequência, o Others pode confirmar o rompimento, o que seria benéfico para quem tem altcoins menores. Então, entenda, a gente está olhando o Ethereum, pode estar até considerando investir, vou investir aqui, vou investir ali, mas não esqueça da importância do Ethereum e da questão acerca da rotação de dinheiro. Mas aqui, sendo extremamente sincero, quem está esperando gatilho gráfico, esse pode ser um cenário um pouco mais perigoso, menos vantajoso. O ponto é aguardar correção, acumulação, recompra aqui, ou rompimento e teste. Por que rompimento dessa área? Porque a gente tem um paredão aqui. Aqui é um paredão, tá? Se aqui era um suporte, aqui era um suporte, aqui era um suporte, este é um paredão de resistência. Tá bom? Então, vamos olhar com muita atenção e tranquilidade, mas defina qual que vai ser o seu perfil. Luan, eu sou mais agressivo. O agressivo vai considerar um DCA. Por quê? Porque é agressivo. Combinado? Atom. Vamos olhar Atom. A gente já tinha analisado o Atom e aqui é o seguinte. Isso é uma baita de uma cunha descendente. Compraria aqui somente se eu tivesse perdido a oportunidade de comprar nesse suporte. Fiquei esperando este movimento aqui. Eu compraria aqui via DCA, Dollar Cost Average. Se eu fosse um investidor que tem uma visão que Atom vai valer muito mais e eu estivesse também dentro do perfil agressivo. Aí tudo bem, aí eu faria um DCA. E qual é a outra opção? Não tem jeito, conservador, rompimento e teste. Por quê? Porque romper essa faixa seria algo muito importante, porque ele não rompe essa área desde 2022. Então a gente está indo aí para 3 anos e meio, quase 4 anos, em que a gente está trabalhando nesse padrão de cunha. Combinado? DOT. Me perguntaram de DOT hoje, e por que tanta gente está falando de DOT? Eu estou ficando curioso. Tem alguém comprando DOT, alguém muito grande comprando DOT? Tem alguém falando do projeto DOT? Saiu alguma coisa nova que está chamando tanta atenção de DOT? Eu gostaria de entender, porque tem muita gente falando de DOT. Deixa aí nos comentários se você tem alguma visão sobre isso. Seguinte, a gente falou semana passada, se eu não me engano, ou até na semana anterior, que qualquer compra aqui nesta faixa é para aquele que é um investidor extremamente agressivo. Então ele tem um perfil extremamente agressivo. Ele vai ter uma visão muito bullish de DOT e ainda assim terá um perfil muito agressivo. Porque é a faixa mais crítica e a gente estava perdendo os fundos, a gente estava brigando aqui ainda do que poderia ser um topo descendente, que ainda pode ser um topo descendente, tá? Então eu olharia com muita atenção para a DOT e compras para um perfil agressivo agora é justamente esse movimento que eu desenhei aqui. Por quê? Porque ele forma um topo, fundo ascendente, e aí sim ele poderia caminhar para essa aceleração. Então, o perfil agressivo, ele pode trabalhar dessa forma. Perfil conservador é rompimento dessa área e aceleração. Vocês estão vendo que o meu celular ele está alerta, agora a Siri está falando, não estão deixando a gente trabalhar, mas a gente vai conseguir. Perfil conservador, desculpe pela interrupção, é romper esta área, que é uma área de resistência, e aí sim comprar. Mas é um perfil conservador já para aquele que já tem uma visão bullish para o ativo DOT, tá? Então é muito importante você ter esse discernimento. O conservador, ele pode ter vertentes. Não, eu sou extremamente conservador. Tá bom, vamos falar primeiro. Você é o conservador que tem altcoins? Não. Então, tudo bem. É uma vertente do conservador. Não, eu sou conservador, mas eu tenho algumas altcoins. Eu tenho essas tops. Eu faço isso, eu faço assim, entendeu? Então, mas aqui a gente considera, dentro de DOT, agressivo é um ombro, cabeça, ombro inverso.
conservador é o rompimento e teste de 5,28, 5,30. INE, muita gente me falou, por quê? Porque subiu 109% essa semana, né? A gente tem aqui um padrão que é bem interessante, olha só, enfim rompemos uma linha de tendência de baixa de 700 milhões de anos que vinha lá, de janeiro de 2025, tava crente que ia ser muita coisa, mas não é. Pois bem, vai comprar agora? Eu acho perigoso, por quê? Porque aqui, ó, suporte, resistência, resistência, bateu. Quais são as possibilidades? Você pode acabar tendo a formação aqui, ó, de um ombro, cabeça e ombro, tá? Ombro, cabeça e ombro aqui. Então você compra neste ombro, traçando também uma retração de Fibonacci, traço Fibonacci, vai olhar para pelo menos 0.0049, quiçá olharia até para esse 0.0035, tá? O ativo subiu muito, poderia corrigir mais agressivamente e aí sim abrir espaço. Perfil agressivo. Conservador, adivinha? Fecha aqui, começa a corrigir aqui e aí sim abrirá espaço para acelerações. Não tem mais o que discutir. Cardano, olha só Cardano acordando e fazendo exatamente o que a gente tinha descrito para o perfil conservador. Ele formou um fundo triplo em uma área que para mim não fez o menor sentido. Tá? A gente tem um suporte muito forte, um suporte mais forte aqui, suporte resistência. Ele ficou ali no meio. Tudo bem, não vamos discutir com o que Cardano fez. Mas, rompimento, para mim agora, abre espaço para quem está buscando um reteste. Ah não, eu quero comprar, eu tenho um perfil um pouquinho mais conservador e eu quero trabalhar com uma movimentação que aumente a probabilidade dele buscar faixas superiores. Para mim, essa retração aqui. Tá? Então ele acelerou, retrair para áreas de 0,63 a 0,69 vai ser condizente com a retração de Fibonacci. Tá vendo aqui, ó, 0,65 está entre a faixa de buy zone, é uma retração, faz sentido. Tá? Então eu olharia para este ponto. Não faria um DCA aqui, eu acho que fazer um DCA nessa área, não, tudo bem, poderia até fazer um DCA, considerando que se a dominância continuar caindo muito agressivamente, a gente possa ter uma valorização. Então o DCA entra mais para o perfil mais agressivo. Combinado? Celestia, idem. Não tenho o que discutir, não, porque Celestia agora está acelerando. Legal. É isso aqui, ó. Na minha humilde opinião, é isso. Eu não vejo algo que se justifique em comprar abaixo de uma área que era um suporte, virou uma resistência, e bem na faixa da cunha, olha só, resistência da cunha descendente. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma cunha. Isso aqui é uma cunha. Não faz sentido você comprar aqui. O que faz mais sentido, na minha humilde opinião? Isso. Isso aqui você quebra duas faixas de resistência extremamente importantes. Topo da cunha e resistência. Rompimento, rompimento, check, maravilha. Abre esse espaço para você aproveitar. PAL é um ativo de inteligência artificial super fraco neste momento. Tá trabalhando em um round bottom. Não está demonstrando força, é um ativo dos menores. Então ele está dentro deste cara aqui, todo somado, tá? E corre-se o risco dele, ele pode até romper aqui, e aí existe um ajuste desse round bottom, tudo bem. Mas se ele começar a perder essa área, a área de suporte aqui em 0,070, aí meu amigo pode mergulhar e mergulhar forte. Só que para quem entende de inteligência artificial, e está buscando risco, e obviamente mantém uma visão bullish para o mesmo, este pode ser um ponto de compra para aquele que tem um perfil extremamente agressivo. É um gatilho? É um gatilho. Está numa acumulação de fundos? Está. Está mostrando fraqueza? Também. Por isso o perfil hiperagressivo. Mas pode ser uma oportunidade para aquele investidor que está consciente do projeto, tem uma visão extremamente bullish para a inteligência artificial e, obviamente, está com caixa e tudo mais. É claro, você não vai colocar todo o seu dinheiro nesse projeto porque ele é um projeto de altíssimo risco.
Então a gente não coloca todo o nosso dinheiro em um projeto. A gente não faz essa loucura. Por quê? E eu estou falando nós como investidores, eu não estou falando com nenhum apostador aqui. Porque a gente tem que diluir o risco. E quanto maior o risco, menor é a nossa exposição. Então lembre-se disso na tomada de decisão. Mas quem me pediu, eu não sei se está mais exposto, menos exposto, olha com carinho para este ponto e entenda. Seu perfil é de risco caso você queira comprar nesta faixa até essas faixas inferiores. Não, Luan, eu gosto do projeto, eu entendo o projeto, eu entendo inteligência artificial e eu quero comprar, mas eu quero trabalhar um pouquinho mais com as probabilidades. Perfeito. O que você deve aguardar? Rompimento desta área, 0,14. Por quê? Porque aqui tem muito volume aqui, suporte, resistência, volume aqui de negociação nessas faixas. Se a gente quebrar essa área e voltar a testar, de preferência até encostando nesse ponto, pode ser que a gente veja assim uma aceleração mais brutal. Então vale a pena a gente acompanhar e se tiver um perfil conservador, usar a faixa de 0,13, 0,14 para entradas. Seguindo LDO, foi isso que me falaram, LDO? Foi LDO? Foi lido, foi LDO que me pediram também, porque estava tendo uma movimentação. Eu vejo um potencial de comprar agora? Não. Para gatilho gráfico? Não. Eu tô vendo até uma leitura, uma estrutura aqui, ó, uma estrutura de cunha aqui, talvez. Vamos olhar. Eu quero ver isso daqui. Nós temos um canal, tá? É um canal de baixa, um pseudo canal de baixa. Vamos traçar para cá, para cá. Tá, eu tenho um canalzinho de baixa aqui, padrão que normalmente compra para cima. No entanto, temos uma resistência aqui, ó. Então, você vê que a gente redesenhar, isso é uma dica importante. Sempre analise, depois de um tempo você faça um novo desenho, para que você tenha uma visão muitas vezes até diferente. Ou para que você consolide essa visão. Seguinte, tá numa faixa de compra? Não vejo. Eu acho que a gente tem uma resistência muito importante aqui. Compraria nesta área? Se a gente romper, deixa eu puxar isso aqui. Se a gente romper, eu compraria aqui? Talvez não, porque eu estou muito próximo desse ponto. Então, o que eu olharia? Eu tenho um perfil o quê? Eu tenho um perfil conservador ou mais agressivo? Eu tenho um perfil conservador. Eu aguardaria um rompimento. Tá? Um rompimento assim ou um rompimento assim. Tá? Seria isso que eu faria. Então, é um rompimento e teste desse padrão. Talvez em 1,60. Pô, está 60%, 50% de distância. Paciência. Conservador tem que ser paciente. Se você não é paciente, você claramente não é conservador. DCA nessa área, perigoso, mas poderia fazer sentido para o médio a longo prazo. E aquele que está de gatilho gráfico, essa área aqui seria, olha, muito interessante. Obviamente, não sei se isso vai acontecer, mas aqui, ó, se em algum momento a gente fizer, sei lá, um movimento como este, a gente vai lá em cima, e aí ele volta e perde, vem aqui para fazer isso, tá? Independente, essa seria uma área de compra para o agressivo. Combinado? Júpiter, desenho também não tá legal. Tá se recuperando, ótimo, fundo duplo, na verdade fez até um fundo ascendente, fundo ascendente, mas a gente precisa de um pivô de alta. E outra, a gente tem um paredão aqui, ó. Este paredão tem que ser vencido. Então não existe gatilho, justificativa gráfica para entradas neste ponto. Eu olharia muito mais para este ponto aqui. Ou um rompimento, e aí você compra no rompimento, correndo um pouco mais de risco, ou um rompimento e teste. É isso aqui que aumenta a probabilidade de pelo menos a gente buscar essas áreas. Tá? Então, eu gosto de jogar com as probabilidades, eu olharia muito mais para a faixa de 0,68 a 0,65. Começa a romper 0,65, as coisas começam a ficar melhores. XRP, a gente fez um desenho XRP, olha só que maravilha. XRP teve o rompimento do seu padrão,
pumba, foi lá para cima. Eu já tinha desenhado, mesmo nessa área, olha, o conservador vai comprar entre 1,60, a gente beliscou em 60, e 1,10. Ah, não, eu não sou conservador. Aqui tinha um DCA e agora eu não vejo uma justificativa plausível para compras com gatilho gráfico, mais uma vez. Por quê? Porque a gente está no topo. Tá? E a gente subiu de forma agressiva. Isso impede que ele suba mais? Claro que não. Claro que não. Mas é uma questão de risco versus retornos. Lembrando que, cansei de falar já, XRP saiu daqui e foi para cá. Então a gente está falando de um dos maiores ativos do mercado com uma valorização de 600%. Isso é algo que você deve considerar. Se você está pensando em investir, tem muito dinheiro com 600% de lucro. Muita gente com muito dinheiro com 600% de lucro. Avalie isso com cuidado. Quanto mais tarde você compra esse tipo de ativo, mais perigoso isso fica. Alô, eu comprei ali em 58 cents. Aí tudo bem. Aí você tá bem tranquilo. Agora, estamos falando de ativos muito grandes, muito pesados, tá? Então todo cuidado é pouco. Consciente desse risco, se a gente tiver uma retração, o cara que é hiper agressivo, ele vai comprar nesse pullback aqui, esse mini pullback. Mas existe aqui o cenário de rompimento e teste. E aí sim abre-se espaço para quem quer se expor acima dos topos. Mas para isso ele precisa confirmar esse rompimento, acelerar muito mais, vai lá para a fase de descobrimento de preço e aí volta para corrigir, usando aquilo que era o topo, aquela que era a resistência como suporte. Perfeito? Radium. Não gosto desse desenho. Ombro, cabeça, ombro. Não gosto. Não gosto. Não é legal. Não adianta. Isso não é tão interessante. Quer dizer que ele vai cair? Não. Mas que não é interessante? Não é. Está aqui, bateu no suporte, tá? Então a gente foi lá, conseguiu vencer, acelerou, voltou. Tá tentando aqui um fundo ascendente. O que vai descaracterizar esse ombro, cabeça a ombro? O pivô de alta. Pivô de alta é o quê? Já apresentei. Fundo, topo, fundo ascendente. Se ele romper este ponto aqui, ele faz o pivô de alta. Agressivo, pode comprar no pivô de alta. Conservador, acima dos topos anteriores. Tá? Então, agressivo, aqui no pivô de alta, conservador, rompimento e teste. MKR. Está numa área interessante, tem o round bottom, pode se desenvolver desta mesma forma. Para isso, agora, rompimento e teste. Só vejo este como gatilho gráfico para o conservador. Tem que romper o que então? 2,25. Rompimento 2,25, gatilho gráfico. Não quero gatilho gráfico, DCA. FET. Tá ali tentando um rompimento importante e abriu espaço para compras para o agressivo, aqui no ombro, cabeça a ombro. Agora, meu amigo, é rompimento e teste. Ou seja, $1. Eu gosto de número redondo para vencer. Venceu, volta para testar, esse $1 vai virar suporte. Virou suporte? Conservador vai ter uma maior probabilidade de alta na compra. Garantia, certeza? Não existe. E, por fim, a AVE. A AVE, meus amigos, teve oportunidade aqui, uma mini oportunidade para o perfil agressivo. Agora, conservador, é isso aqui, ó. Rompimento, teste. Tá? Tem que romper esse topo aqui. Aí tudo bem, aí abre espaço para maiores acelerações. Maravilha? Perfeito? Está visto? Eu quero saber agora quais são os ativos que você quer que eu analise amanhã. Lembrando mais uma vez, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Participa dos nossos grupos e eu volto a qualquer momento com atualizações. Desejo a você
uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.